Em tempos sem contexto, qualquer pedaço vira pretexto. Frases editadas, vídeos picotados, trechos isolados ou montagens enganosas, tudo expõe todos no universo digital. Sabe aquele micro pedaço de sermão que você julga sem assistir inteiro? Sabe aquele micro pedaço de sermão que você julga sem assistir inteiro? Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. Nesse tempo em que a destruição das trombetas, destruindo a terra, terça parte disso, terça parte daquilo, lembre-se que nesse período ressuscita o povo de Deus, que morreu de 1844 para cá. Em todas estas convulsões da terra, em todas essas tragédias operadas por Satanás, ressuscitam aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são eles? Todos os pioneiros, queridos. Ellen White, Tiago White, José Bates, Anne Andrews, Uriah Smith, todos eles ressuscitam. E esses irmãos sinceros que morreram ontem, que morreram antes de ontem, morreram ano passado, esperando ver a volta de Jesus, mas morreram antes, eles também ressuscitam, glorificados, antes da segunda vinda de Jesus, porque eles acompanharão esses últimos acontecimentos da terra. Salomão tentou uma outra coisa: hedonismo, prazeres. Aí o livro de Eclesiastes fala que ele tentou tudo: acumular riquezas, posses, mulher, bebida, tudo que ele podia, tudo. Salomão teve não sei quantas concubinas e amantes, ele teve sexo com mulher de tudo enquanto é jeito. E provavelmente, até com homens. Porque o livro Patriarcas e Profetas e Reis diz que ele começou a ter até tendências efeminadas. Experimente. O medo é o inimigo da fé. E por medo de não conseguirmos sobreviver, nós quebramos os nossos princípios, porque fazemos a nossa matemática, não vai dar. E porque dizemos não vai dar e o medo bate, a gente recolhe. Meu conselho a você: experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Experimente quebrar as suas contas e viver pela fé. Não é porque ela, é porque quem está por trás é Jesus. Ela escreveu o que Jesus pediu para ela escrever. Então quando você rejeita Ellen White, você adventista aqui, batizado na igreja, que fez profissão de fé, eu não estou falando isso aqui para uma pessoa que caiu hoje nesse canal. Para todos, a regra de fé é a Bíblia. Para todos, a regra de fé é a Bíblia. Agora você, adventista, batizado, né, fez ali a profissão de fé, quando você rejeita o que Ellen White escreveu, você está rejeitando Jesus. Quando você rejeita o que Ellen White escreveu, você está rejeitando Jesus. Já pensou nisso? Você está rejeitando Jesus, porque foi ele que pediu para ela escrever. Foi ele que pediu para Paulo escrever essa carta. Então quando você rejeita uma carta de Ellen White à igreja, você rejeita, é como rejeitar uma carta de Paulo à Bíblia. Que você julga sem assistir inteiro? Os escritos de Ellen G. White ainda falam a todos nós. Não resta dúvidas de que Deus a usou como uma mensageira para a igreja remanescente. Não deveria eu e você assumir uma nova atitude diante da revelação clara que Deus nos deixou? E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. E que todos os conselhos que ela nos deixou, nós possamos obedecer para um dia estarmos nos céus quando Jesus voltar. A minha decisão de hoje é que, após conhecer melhor a história de Ellen G. White, o meu propósito é aceitá-la como mensageira de Deus
para a igreja remanescente. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Para tudo aí! Então não se pode confundir revelação progressiva da doutrina, até porque, como diz Ellen White, há doutrinas e textos bíblicos que nós teremos uma compreensão plena só na eternidade. Então não confunda revelação progressiva com contradição progressiva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpe o termo, mas o cara tem que ser muito burro para não fazer uma diferença dessa. Desculpe o termo, mas o cara tem que ser muito burro para não fazer uma diferença dessa. Simples assim. Agora, se você não lê nenhum livro por ano, me desculpe, você é um asno. Né? Se você não lê um livro por ano, é um asno. Aqui, exatamente nessa tumba, William Miller está enterrado. E tem uma passagem muito especial, escrita por Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 258. Os anjos de Deus vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. É obrigatório a um povo dar o dízimo? O dízimo não é medido por classe social. O dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento. Você pode ter um filho de um grande empresário, que o pai é milionário. Ele também é rico, porque ele está às custas do pai, na responsabilidade do pai. Mas se ele não trabalha, se ele não tem rendimento, ele não tem dízimo para dar. Você pode ter uma pessoa desempregada, que não tem salário. Ele não tem dízimo para dar. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, ou que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho. Das trevas. Então como é que uma pessoa em são juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos pro lado deles, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos pro lado deles. Se uma pessoa não concorda ou não consegue acreditar nas revelações de Ellen White, mas ela segue a Bíblia e crê na salvação em Cristo, e tem uma vida alinhada com a Bíblia, ela perde a salvação? É a pergunta da pessoa, né? E o que dizer para essa pessoa? Ela vai se salvar se ela não crê em Ellen White? Como é que é isso, pastor Emilson? Então essa irmã, ela tem alguma dificuldade, ela precisa continuar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. A pessoa querer ser adventista e dizer assim, eu sou adventista, mas eu não creio em Ellen White, é como dizer assim, eu gosto da minha casa de alvenaria, mas eu vou botar fora todo o cimento que essa casa tem. É impossível. Então a pessoa que pensa assim, ele ignora duas coisas. Ele primeiro não sabe que ele é adventista, e segundo não sabe o que é dono de profecia.
a gente interpreta Ellen White como interpreta a Bíblia, do mesmo jeito. A Ellen White escreveu uma carta para uma família. A frase é exatamente essa: não ponham ovos à sua mesa. Quer dizer, não comam ovos. Você pode ler essa frase e achar que não é certo comer ovos. Mas não é assim, porque tem o contexto. Essa família tinha adolescentes, meninos. E nessa família os meninos estavam dados ao vício da masturbação, que ela chama de outro nome na linguagem mais antiga. E os ovos haveriam de excitar muito mais do que eles já estavam. Eles estavam numa prática, assim, esses meninos. E ela disse: os ovos que vocês estão usando aí, está incitando eles. Então vocês não devem usar ovos. Mas foi para essa família por causa desse problema. Então, se outra família tem o mesmo problema, está valendo essa orientação para eles. Mas se essa família não tem esse problema, não tem por que deixar os ovos. Em todo o tempo, nós tivemos que devolver os dízimos e ofertas. Mas também o pastor Ayrton nos apresentou na segunda-feira o que significa Babilônia. E rapidamente está chegando um momento em que Babilônia, segundo a Bíblia, What? não vai permitir que o povo de Deus compre nem venda. E Deus vai começar a dizer assim: olha, chegou o momento profético que eu não quero apenas o dízimo. Olha, chegou o momento profético que eu não quero apenas o dízimo. Eu quero que você venda o carro para entregar na causa de Deus, porque senão Babilônia vai tomar e isso não vai ser mais útil na tua mão. Então estamos chegando no tempo profético que as decisões de adoração terão que ser infinitamente mais profundas do que as que estamos fazendo agora. Nós adventistas cremos que Ellen White, o Espírito Santo a inspirou, né? E que os seus escritos, pastorzão, não é só a escritura. Nunca será um cânon sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? E preenche certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? Lacunas que nós encontramos na Bíblia. Né? Você conhece bem essa face, não conhece? O que você sabe dela? É a face mais parecida que Ellen White descreveu de uma gravura da face do Cristo humano. Nós pedimos que um artista fizesse um desenho para tentar trazer a face de Cristo frontal. Ele gastou quase 3 meses para poder produzir e ele trouxe isso aqui. É uma pintura totalmente técnica. Ele entrevistou vários artistas da CPB, fora da CPB, para chegar a essa produção. E eu quero mostrar agora a produção final. Está aí, ó. E graças à associação ministerial, vocês vão receber cada uma dessa face impressa. Tá bom? Um presente da associação ministerial já trouxemos aí. E vocês vão receber gratuitamente. Em tuas santas e poderosas mãos, a cancelamento de todos os seus pecados e ratificação do nome dela no livro da vida, como ministro sagrado do Evangelho, a partir do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ser. Olhe para os nossos sábados. Eu creio e concordo que no passado, certamente o nosso adventismo era muito extremado. Os nossos pais, os nossos avós, não podiam fazer nada. O sábado era um dia que era chato. Mas sabe o que muitos estão fazendo hoje?
transformando o sábado em um feriado. Tem igrejas por onde eu passo, principalmente igrejas elitizadas do nosso país. Eu não sei porquê, mas eu ainda tenho que descobrir por que o rico acha que ele tem relacionamento com Deus diferente do que Deus tem com o pobre. Mas as igrejas mais elitizadas do nosso país, sabe o que acontece? O povo sai do sábado no dia de culto. E eu digo isso porque eu já preguei em alguma delas. E algumas pessoas na saída da igreja vieram me agradecer pelo que eu falei. Sabe o que acontece? Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Isso é uma vergonha. Banalizando aquilo que nos orienta o mandamento. Eu creio e concordo que no passado, certamente o nosso adventismo era muito extremado. Mas as igrejas mais elitizadas do nosso país, sabe o que acontece? Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Saem do culto e vão almoçar em restaurantes. Por que a igreja adventista não vai ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Porque nós temos um profeta moderno. Porque nós temos um profeta moderno. Nós temos em Ellen G. White o cumprimento profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Nós temos uma profetisa. Nós brasileiros amamos Ellen G. White, só não seguimos, mas nós amamos. De que adianta amar se não seguimos? De que adianta amar se não seguimos? E aí a gente começa a ler Ellen G. White e percebe quantas vezes estamos nos afastando das orientações que Deus nos deu através dela. Nós precisamos ler mais o que essa mulher escreveu e, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, sobretudo, buscar a ajuda de Deus para viver os princípios que ela ensinou em suas páginas. E, finalmente, o conceito de sacudidura escatológica. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho agora alguns minutinhos, mas eu queria terminar colocando na sua mente a seguinte imagem. O que é a sacudidura escatológica? O conceito que nós temos de sacudidura escatológica. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja, e ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja, e ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. O ser humano foi criado pouco menor que os anjos. Olha para mim aqui. Quando Jesus deixou o céu, os anjos conversavam com ele assim. Quando ele voltou para o céu, os anjos conversavam com ele assim. Você entendeu? O ser humano foi criado pouco menor que os anjos. Olha para mim aqui. Quando Jesus deixou o céu,
os anjos conversavam com ele assim. Quando ele voltou para o céu, os anjos conversavam com ele assim. Você entendeu? Ontem nós lemos um texto de 4 grupos de pessoas que Deus tem no universo. O primeiro tem ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. E a mim me convém arrebanhá-las, disse Jesus. O segundo texto em Apocalipse 18, onde é dito que sai dela, Deus tem povo dele dentro da igreja maior, dentro daquela igreja, e as suas filhas, a igreja grande equivocada, a Babilônia, sim ou não? Tem. O terceiro grupo, os que guardam e tem a fé em Jesus, que este povo somos nós. Que este povo somos nós. E o quarto grupo, aonde se encontra o quarto grupo? Aonde você encontra essa revelação? Hebreus capítulo 12. Abra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu. Uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali. Os mundos não caídos estão ali. Eu não ouvi o que eu ouvi? Hebreus capítulo 12. O Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu. Uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali. E então eles estão vindo de todos os lugares para encontrar-se com o Senhor. Num culto onde Jesus é aquele que prega. Que bom, não é? Que maravilha isso. E nós fazemos parte deste grupo porque eles guardam os mandamentos de Deus. Eles têm a fé em Jesus, sim ou não? Aonde está isso na Bíblia? E eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. O juízo pré-advento começou em 1894. Nós estamos em 2024. Sabe há quantos anos Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus pecados? Desde esse período? Estou falando desde esse período. 180 anos. Leandro, qual é a importância disso? No juízo, no dilúvio foram 120 anos. Você provar a pensar que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Que em relação aos antediluvianos, nós estamos com 60 anos a mais de tempo de graça? Você já pode pensar nisso? Para os antediluvianos, Deus deu 120. Para nós já são 180. Amigos, Jesus vai voltar, queiramos ou não. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que significa estar sempre preparados? Adventista do sétimo dia se prepara, estuda a palavra. Adventista do sétimo dia, ler a Bíblia diariamente. Estuda a lição da escola sabatina. Medita conforme as meditações matinais emitidas pela Casa Publicadora Brasileira. Lê os livros do Espírito de Profecia. Se adventista do sétimo dia que não faz isso, não consegue pregar o Evangelho.
Se adventista do sétimo dia que não faz isso, não consegue pregar o evangelho. É muito difícil. Cai na primeira tentação, porque não se alimenta da palavra de Cristo. É impossível, é impossível, é impossível. Outra coisa que se requer de um adventista do sétimo dia, que ele não só confie na Bíblia, mas também que ele confie no dom de profecia. Que tristeza ouvir adventistas dizerem que não acreditam no dom de profecia. Se você não acredita no dom de profecia, por que você ainda diz ser um adventista do sétimo dia? Porque você pode ter se batizado, mas você não é um adventista do sétimo dia. Porque você pode ter se batizado, mas você não é um adventista do sétimo dia. Você acredita na Bíblia e também no dom de profecia. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, no capítulo 19, verso 10, é o espírito de profecia. No mesmo livro nós temos a resposta. É o espírito de profecia. E a igreja adventista do sétimo dia entende que esse dom se manifesta nos últimos dias através da pessoa de Ellen White. No, God, please, no! 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 Queridos, mais uma vez estamos na semana agora de abril, não é? Vendo todo o desenrolar das questões em torno da situação climática, em torno da crise climática e quais são essas providências que estão sendo tomadas para que realmente o decreto dominical aconteça ainda em nossos dias, agora em 2021, 2022. E quais são essas providências que estão sendo tomadas para que realmente o decreto dominical aconteça ainda em nossos dias, agora em 2021, 2022. Muitas pessoas têm clamado para que Deus possa tornar sem efeito essa pandemia, ou minimizar os efeitos da pandemia, ou a todo modo tirar a pandemia do nosso meio. Queridos, desde o ano passado, nós estamos aqui falando para vocês que essa pandemia não vai passar. Se Deus tivesse que tirar essa pandemia, Ele deveria o quê? Ele tinha que postergar a sua vinda. Ele tinha que postergar a sua vinda. Eu não ouvi o que eu ouvi? Atrasar a sua vinda. Se Deus retirar a pandemia do nosso meio, nós iremos certamente voltar para a nossa zona de conforto, nós iremos viver o nosso dia a dia, voltar para as nossas questões pessoais, trabalho, família. Queridos, Deus não quer isso, Deus quer voltar para vir nos dar um mundo melhor. Deus quer nos dar algo melhor do que continuar nessa terra. E para isso, Deus precisa permitir que a pandemia realmente continue, que o mundo vá cada dia piorando, para que ele possa então voltar. As profecias precisam ser cumpridas e Deus nesse momento está permitindo o cumprimento profético. Enquanto isso, na igreja adventista, você não pode de modo algum se olvidar das orientações. A despeito do que o mundo aí fora fale, a despeito do que qualquer um fale, o dom profético ele é necessário para conduzir a igreja ao encontro com Cristo. Não para nos salvar, mas para nos guiar a Jesus, o nosso Salvador. Estude, perscrute, faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Faça da Bíblia e do dom de profecia tua regra de fé e prática. Salomão, amigo, você conhece a história de Salomão?
Eita, diz que não houve outro, nem antes dele, nem depois. Grande homem, Senhor, onde é que aquele homem foi? Se aquele homem que era nobre e viril, tornou escravo dos seus súditos, tornou-se efeminado. Profetas e Reis, página 57. Está aqui, Senhor, você pode conferir. Profetas e Reis, página 58, 57 virando para 58, ele descreve a situação dele. Olha onde o homem foi, Senhor, no fundo do poço, querido, tornou, meu Deus do céu, desculpa a expressão, talvez você não entendeu que é efeminado, virou bicha. É isto mesmo, Senhor. Oh, meu Pai do céu, aquele homem que teve visão de Deus, aquele homem que viu Deus, Senhor, o homem mais sábio que pisou aqui na face dessa terra, o próprio Jesus deu testemunho dele, e foi no fundo do poço, Senhor. E quem é você, homem? Para estar se achando aí, está se exaltando, só porque recebeu um cargozinho aí, é o diácono-chefe, é o primeiro dia, ou é o segundo ancião, é o diretor da escola sabatina, e agora aqui quem manda sou eu, e está todo mundo debaixo da minha chibata. Amigo, amanhã você está no barco, você está atolado até o alto da cabeça.